Hoje no Band Entrevista eu converso com o cientista político Cláudio André Souza. Professor, o senhor estava falando no bloco anterior sobre essa influência, né, da eleição nacional influenciar nos resultados estaduais. No caso, por exemplo, do pré-candidato Assemineto, ele ainda não definiu o vice, né, na chapa e também se mantém neutro dentro dessa coisa do apoio nacional. Assim como o João Leão, do PP, né, que saiu da base do governo aqui no estado, mas tem dito aí aos quatro cantos que vai apoiar o presidente Lula. Como é que vai funcionar isso, então? Então, esse é um cenário, Carolina, de fato muito despolarizado, né, comparando-se com os anos anteriores. O que ocorre? Vamos para a matemática. A gente consegue olhar para as pesquisas e perceber que o ex-presidente Lula tem entre 60% e o potencial de chegar até mesmo a 70% dos votos na Bahia. Então, se a gente tem que ter um governador eleito com 50 mais um, né, obviamente que o ex-prefeito Assemineto olha para, né, o cenário eleitoral baiano e entende que ele precisará ter votos casados com o ex-presidente Lula. Então, isso tem gerado, do ponto de vista da sua estratégia eleitoral, a necessidade de trazer aliados que estão no palanque de Lula, na Bahia. Então, ele já tinha, né, de alguma forma, quando ele lançou a sua pré-candidatura em dezembro do ano passado, é interessante a gente perceber que ali ele já tinha baixado o tom em relação ao PT nacional e a figura pessoal do ex-presidente Lula. E a sua movimentação ao atrair, né, o deputado federal Marcelo Nilo e agora o vice-governador João Leão, ele consegue, de alguma maneira, colocar, né, em prática essa aproximação, né, do palanque do presidente Lula, mas de uma forma que não vai, de uma forma mais geral, se igualar a uma campanha como vai fazer o Partido dos Trabalhadores. Eu vejo que essa estratégia que ele promove é inteligente do ponto de vista, né, de se movimentar no eleitorado, né, sem precisar, né, definir o voto, né, numa candidatura que ele suba de fato no palanque, mas ao mesmo tempo, né, o fragiliza porque ele tem um perfil no eleitorado que é um perfil mais à direita. Então, ele acaba como se estivesse desagradando os dois lados, né? Exatamente. Para o eleitorado da direita, né? E como se ele estivesse assinando que tem o apoio da esquerda e vice-versa, né? Para os eleitores lulistas, ele sinaliza algo mais, é uma liderança que não marchou, né, no campo da esquerda nas últimas eleições. Daí que o grande desafio da sua estratégia é exatamente não tocar no assunto nacional, não tocar no fator nacional. Ele tem um trunfo, né? O fato de ter sido prefeito de Salvador, né, atravessando vários presidentes, né? A ex-presidenta Dilma, também, né, o ex-presidente Temer e o próprio presidente Bolsonaro, o atual presidente. Então, é interessante que essa narrativa pode, de fato, amplificar uma posição que se olhe mais, né, para o cenário estadual. Será um cenário novo, né? De fato, se colocaria um cenário novo, já que a gente tem tido governadores eleitos, né, de maneira casada, né, com os presidentes eleitos nas últimas eleições. Então, seria um fato novo caso, né, nós tenhamos um governador eleito, né, que não, né, esteve de imediato com um determinado presidente. Agora, aqui nas eleições estaduais, deve haver também um acirramento na disputa para o Senado, né, entre o senador Otto e João Leão. Acredito também que pode haver aí uma polarização nesse Sim, exatamente. A posição, né, de João Leão de se colocar no campo lulista é exatamente para neutralizar o potencial eleitoral, né, do atual senador Otto Alencar. E, de alguma forma, é exatamente uma posição que ele mantém, né, uma certa coerência, porque o PP baiano, de fato, tem se alinhado, né, em pautas específicas com o campo de oposição a Bolsonaro, como tem também votado, né, em sua maioria, propostas que dialogam, né, com os interesses do governo. Eu vejo que é uma situação que, como eu falava há pouco, nova também, porque a gente vai ver duas candidaturas ao governo do Estado que não vão se defrontar de maneira muito radical. Primeiro porque o vice,
na chapa de Jerônimo estava do lado de lá, né? E provavelmente essa chapa montada, né, pelo ex-prefeito Assemineto também terá, né, figuras que estiveram, né, na chapa do governo, em especial o vice-governador. Isso tudo deixa o eleitor bem confuso também, né? É difícil para o eleitor conseguir fazer essa análise, essa diferenciação e decidir realmente a quem votar. Sim, demais. Principalmente porque a gente tem um padrão na política brasileira de um sistema partidário que é muito fluido, que é pouco ideológico. Então, temos a maioria dos partidos, né, gravitando de um lado para o outro, mudando as suas posições o tempo inteiro. Parece que é cada vez mais assim, forte essa coisa que a ideologia ficou só para o eleitor, né? Porque o político perdeu totalmente essa coisa de partido, de lado, de direita, esquerda. Não existe mais essa definição, praticamente. Sim, existe depois das eleições. A gente percebe que... no momento da eleição... Exatamente. Todo mundo... Um pragmatismo enorme e, em seguida, né, a gente percebe que os partidos vão, de fato, manter interesses mais alinhados no campo do legislativo e no exercício de governos. Mas, de fato, esse é um problema que a gente tem, na verdade, como desafio. Como é que a gente pode ter partidos mais ideológicos, né, políticos com a carreira mais sólida? Então, isso é fundamental, porque também... Assim, a gente vai gerando eleitores mais ideológicos, aqueles que têm uma posição mais clara do que quer na política, de como, né, estabelece a sua decisão em torno do voto. E talvez essa confusão toda possa também refletir numa não polaridade tão intensa, ou numa polaridade tão intensa como aconteceu na última eleição nacional, né, entre Bolsonaro o Bolsonaro e o candidato do PT, Haddad, na última eleição. Talvez nessa eleição não seja tão acirrada assim ou tão, digamos assim, agressiva como foi a última eleição? Eu acho que talvez seja menos. Agora, a gente não sabe ainda definir em que grau a gente vai ter essa polarização. Talvez a polarização eleitoral seja mais radical, mas eu percebo, Carolina, que, de fato, a polarização que eu vou chamar aqui de societária, né? Aquela da sociedade civil, do grupo de aplicativo, das redes sociais, da família, sabe? Eu acho que essa polarização mais sociológica, né? Mais societária, da sociedade, talvez ela diminua, né? Mas... principalmente porque na última eleição houve muito aquele voto contra o PT, né? Quem votou em Bolsonaro, a muitos, era porque não queria que o PT fosse eleito. E essas pessoas, muitas, se arrependeram de alguma forma, obviamente, né? Pelo desastre da administração do presidente. E agora, essas pessoas ficam como? Né? Esse eleitor fica como? Em quem votar agora? Já que, mais uma vez, nós temos aí uma disputa entre o PT, entre Lula e Bolsonaro. Sim. Perfeito. É exatamente esse ponto, né? Eu vejo que, de fato, termos o Bolsonaro como presidente... leva o seu eleitorado a olhar para ele dentro dessa perspectiva de avaliar o que fez o governo, de fazer um balanço. E também, eu acho que a polarização foi tão odiosa, ela gerou tantas questões tóxicas no relacionamento da sociedade, que, de alguma maneira, a gente percebe que há um passo atrás, né? E também entendendo que a política gera essas contradições, né? De que, de um lado, hoje alguém pode estar na oposição, amanhã vai para o governo, mas eu ainda me sinto preocupado, ainda tenho uma preocupação, né, do ponto de vista, por exemplo, da legitimidade das instituições. O presidente faz um discurso, né, quase que semanalmente contra alguma instituição, seja ela, né, a Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal. Penso também que é muito importante que os partidos, que os candidatos e candidatas acenem para uma posição de tolerância no relacionamento político. Eu acho que começa de cima, sabe? As candidaturas precisam, de fato, estabelecer um diálogo, que as preferências não podem minar as relações que a gente estabelece no dia a dia, né, no cotidiano de uma sociedade. E ainda sobre essa questão da falta de opção, né, de quem não vota no PT de jeito nenhum e não consegue mais votar no atual presidente Bolsonaro, a saída de Moro também desse cenário para presidente dificultou ainda mais, né, para o eleitor. Sim. Essa situação, de fato, provocou vai, né, provocar, provavelmente, a gente verá nas pesquisas, né, que estarão nas ruas nos próximos dias. Talvez a gente tenha um crescimento de votos brancos e nulos nessas eleições por isso?
Talvez, mas o fato de termos 2 turnos, né, é um apelo para que o eleitor, né, de fato tome uma posição. Mas essa implosão da terceira via é de fato um cenário muito difícil, porque o eleitorado e parte dele se pega, né, olhando para os 2 lados, e a gente consegue perceber nas pesquisas que de fato tem uma parte do eleitorado que tem uma posição de não querer Lula nem Bolsonaro. Mas, de alguma forma, ele será... Ciro também, né? não tem essa força. Talvez. Eu vejo que Ciro pode ter um potencial a depender da construção de alianças, de diálogo com partidos nessa reta agora, né? Depois do final da janela partidária, né? Já se encerrando, né? Como se encerrou ontem. A gente já vai conseguir entender melhor, né? Quem foi para, né, um partido A, partido B. Então, é um cenário que ele pode crescer, pode aparecer, né? Um crescimento ali orgânico nas pesquisas, mas eu ainda vejo que a polarização chamará o eleitorado para essa reflexão. E aí o segundo turno pode virar primeiro. Quando você tem uma polarização entre 2 candidaturas, aquilo que a gente faria no segundo turno, que é votar no menos pior, em tese, né? Ela pode se antecipar para o primeiro turno. Então, eu acredito, inclusive, esse cenário ao fato de que a terceira via não se preparou para esse momento. Ou seja, a terceira via foi uma primeira via, né? Parte dela esteve no governo Bolsonaro, dialogou com a base governista, apoiou a candidatura do governo para a presidência da Câmara, né? E também do Senado. Então, é difícil, assim, não dá para ser oposição na reta final, né? Tem que estar no campo da oposição, dialogando com o eleitorado há mais tempo. A gente percebe isso nos Estados Unidos, a gente percebe esse cenário também em países que adotam parlamentarismo, como o caso da Europa. Você tem partidos que ficam no campo da oposição, né? Que estão ali construindo uma posição mais firme, né? De crítica a um determinado governo. Tá certo, vamos dar mais uma pausa aqui, nós vamos para um rápido intervalo, o Band Entrevista volta já.